tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do queridinho de todos os brasileiros, da nossa prosa literária, o nosso programa Triunfo. Bom, vocês já me conhecem, meu nome é Fabiana, para os novos espectadores, e esse aqui é o meu parceiro de todos os dias, Caio. E é uma honra ter vocês conosco em mais essa edição. Bom, pessoal, como vocês já sabem, todos os programas, em todos os dias, nós trabalhamos com um dos destaques da nossa cultura brasileira. E hoje não vai ser diferente. Falaremos a respeito da nossa incrível, brilhante, incomparável, maravilhosa, que rufem os tambores, Clarice Lispector. É isso mesmo, pessoal. Então, Clarice Lispector, para quem não conhece, nasceu em 1920 na Ucrânia, veio para o Brasil com 2 meses de idade e aqui, mais tarde, quando adulta, enfim, ela se casou com um diplomata, ela fez faculdade de Direito, então ela conheceu vários países, viveu em vários países também. Então, tanto que existem obras dela que foram escritas fora do Brasil. Então, ela é uma das maiores escritoras da nossa literatura brasileira, principalmente dentro do modernismo brasileiro, da terceira geração, conhecida pelo monólogo interior, enfim, a metalinguagem e dentre várias outras especificidades literárias. É isso mesmo, pessoal. E essa autora, embora ela tenha escrito muitas e muitas obras, né, Caio, maravilhosas, a gente só tem tempo para trabalhar uma delas aqui hoje. Então, nós estamos aqui já com a nossa famosa caneca azul para fazermos o sorteio e descobrir qual dessas obras trabalharemos hoje, não é mesmo? Isso mesmo. Bom, eu vou fazer a leitura do nome, os papéis estão aqui para sortearmos, qual será a obra que leremos. A primeira dela é Perto do Coração Selvagem. A segunda obra, A Paixão Segundo GH. E, por fim, mas não menos importante, A Hora da Estrela. Ótimo! Caio, você nos concede a honra de fazer o sorteio para descobrirmos qual dessas obras falaremos hoje? Concedo sim. Ótimo, então vamos colocar aqui na nossa parceira de todos os dias e vamos lá. Lembrando, pessoal aí de casa, que daqui a pouco vocês terão a oportunidade de estar participando do programa juntamente conosco. Então, quando aparecer o número na sua telinha, fica ligado. Logo menos nós vamos descobrir em qual obra trabalharemos. E você aí que é fã, você que conhece, você que quer interagir, você que quer conversar com a gente sobre a Clarice Lispector, já se prepara aí em casa. Vamos estar aqui, Vamos lá ver. Vamos descobrir então qual será a obra de hoje. A obra de hoje foi sorteada. Então aqui a gente tem A Hora da Estrela. Veio muito aí, ó. E é isso, falaremos hoje então sobre A Hora da Estrela. E bom, para você aí de casa aí se preparando, nós vamos fazer aqui, um breve resuminho do que se trata essa obra, mas sem grandes spoilers. Afinal de contas, vocês aí vão contar pra gente hoje o que vocês sabem sobre a obra. Bom, basicamente, Clarice, nessa obra, ela vai dar aí uma voz, para um narrador masculino chamado Rodrigo SM, e ele vai contar pra gente, a partir da perspectiva dele, a história de Macabea. Macabea, que é uma nordestina alagoense, correto? Alagoense, que ela se muda para uma outra cidade, não diremos qual, em um outro estado, e ela começa a vida ali numa profissão que também não diremos qual é, mas ela sempre se sente muito tristonha, ela não tem muita consciência da classe em que ela se encontra, ela vive a vida de um modo ali até mecânico, de certo modo, Então aí a gente vai acompanhar através da perspectiva do Rodrigo a vida da Macbea, quando ela arruma um namorado, quando ela visita, inclusive ao final da obra, uma cartomante, que lhe prediz ali um futuro, e depois a gente vai ver se vai se concretizar ou não, e esse é o grande boom da história, desse enredo da Clarice. E vocês aí de casa, espero que já estejam preparados.
É isso mesmo. Quem já estiver preparado, quem já se sentir confortável para poder participar, pode ligar no número que está aparecendo aqui embaixo para a gente poder iniciar o nosso game de hoje, então, né? Já tocou, que rápido. O pessoal tá ligeiro hoje, o pessoal tá atento, né? Muito bem, vamos então conhecer o nome do nosso primeiro participante. Alô, quem tá falando? Olá, gente, meu nome é Ilana e eu gostaria de participar do Triunfo hoje. Seja muito bem-vinda, Ilana. É um prazer ter você conosco aqui nessa nossa edição especial sobre a nossa tão querida Clarice Lispector. Eita, o telefone já tocou de novo aqui, né? Vamos ver quem tá na linha para falar com a gente. Alô, quem fala? Olá, meu nome é Jay e eu gostaria de conquistar o triunfo hoje. Bom, pessoal, então nós já temos aí os nossos dois participantes de hoje, né? Então está tudo no jeito, todos os conformes para a gente poder então começar a nossa brincadeira de hoje. Só que antes disso, né, a gente precisa entender como que ela funciona e aí os nossos universitários vão explicar para a gente como que ela funciona, como ela vai se dar. Então, pessoal, confira aí. O jogo consiste em 9 perguntas, divididas em 3 níveis: fácil, médio e difícil. As perguntas podem ser discursivas ou de múltipla escolha. As perguntas de múltipla escolha apresentam 4 alternativas, letras A, B, C e D. As discursivas serão analisadas por nós, universitários. Os participantes terão 10 segundos para pensar na resposta. A pessoa que responder primeiro e corretamente ganha os pontos da rodada. Boa sorte! Muito obrigada, nossos queridos universitários que nos explicaram como funcionará a dinâmica de hoje e preparados para começar, participantes? Eu espero que sim. Vamos nessa. Bom, então confira aí na tela a primeira pergunta, né, do nosso jogo. Em que ano o livro A Hora da Estrela foi publicado pela primeira vez? Alternativas: letra A, 1985, letra B, 1978, letra C, 1964 e letra D, 1977. E então, o que vocês acham? Vocês aí de casa comecem a pensar e vamos ouvir o que nossos participantes têm a nos dizer. Eu acredito que seja a letra D, 1977. Letra D, com certeza. Justamente, resposta correta. Nós já começamos bem aqui, aliás, muito bem, né? O nosso jogo. Parabéns para os nossos queridos concorrentes. E você aí de casa, acertou também? Segundo a Biblioteca José de Alencar, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, A Hora da Estrela foi publicado pela primeira vez em 1977. Infelizmente, a escritora faleceu meses antes da publicação devido a um câncer no ovário. Bom, passemos então para a nossa segunda pergunta do nosso jogo hoje. Em A Hora da Estrela, obra de Clarice Lispector, a história se passa em qual lugar? Alternativa A, Bahia. Alternativa B, Minas Gerais. Alternativa C, Rio de Janeiro. Alternativa D, São Paulo. Pensem aí e vamos ouvir o que os nossos participantes têm a nos dizer. Letra C, essa eu tenho certeza que é a letra C. No Rio de Janeiro, letra C. Muito bem, parabéns aos nossos dois participantes. A resposta correta é letra C, Rio de Janeiro. Muito bem. O romance, que trata sobre a história da personagem Macabeia, se passa no Rio de Janeiro, cidade onde a jovem alagoana vive. Então, nossos dois participantes estão indo muito bem aqui no nosso jogo, né? Muito bem preparados, muito bem capacitados. Bom, é o seguinte, né? Então vamos para a nossa terceira pergunta de nível fácil para a gente encerrar esse primeiro momento aqui, né, no nosso programa. É isso mesmo, pessoal. Depois dessa pergunta, o nível de dificuldade já vai aumentar mais um pouco. Então, preparados para a nossa terceira pergunta? Qual o trabalho da personagem Macabeia? Alternativa A, datilógrafa. Alternativa B, atriz. Alternativa C, garçonete. E alternativa D, professora.
Essa eu vou de A, datilógrafa. Nossa, aí eu tô entre a A e a B. Eu acho que é a B. Infelizmente aqui a gente já teve, né, uma discrepância, uma disparidade aqui entre os nossos participantes, hein? A resposta correta é a letra A, ela era datilógrafa, né? Então só a Ilana acertou aí. Parabéns, Ilana, tá? Por essa resposta, por esse acerto. A jovem Macabea, apesar de não ser totalmente alfabetizada, consegue um emprego de datilógrafa. Porém, a menina só não é demitida pois seu patrão fica com pena dela. Entretanto, seu maior sonho era ser uma estrela de cinema. Bom, agora então vamos para a nossa pergunta de nível médio, né? Bora começar esse outro momento aqui. É isso aí, pessoal. Então vamos para a nossa quarta pergunta do jogo e primeira pergunta de nível médio. A pergunta é a seguinte: em A Hora da Estrela, ficam visíveis algumas das principais características dos autores da terceira fase modernista do Brasil. Lembrando que esse é o período literário no qual a nossa autora aqui hoje se encaixa. Quais são, então, essas principais características? Acompanhe aí na telinha de vocês. Alternativa A: liberdade de criação e expressão, individualismo e egocentrismo. Alternativa B: análise psicológica dos personagens mais aprofundada, fluxo de consciência e intimismo. Alternativa C: visão determinista, ausência de idealizações e uma linguagem mais objetiva. Alternativa D: valorização da objetividade dos fatos, impessoalidade e esteticismo. Valendo! Olha, essa tá mais difícil, mas eu acho que eu vou na B. Nossa, essa aí, difícil. Eu vou de letra B de novo. Bom, pessoal, é isso mesmo. Essa pergunta, vocês já perceberam, né, que ela foi um pouquinho mais complicadinha, mas a resposta certa é isso mesmo. Letra B. Vamos ouvir os nossos universitários nos explicando por que é a letra B? Clarice Lispector, assim como outros modernistas, buscava explorar mais sobre o interior de suas personagens, sendo caracterizado por uma prosa mais intimista. A autora também apresentava em suas obras características como os fluxos de consciência das personagens e a quebra do enredo factual. Bom, pessoal, então agora vamos para a nossa quinta pergunta, né? E ela diz o seguinte: em se tratando do aspecto formal, quais são as preocupações encontradas na obra? Alternativa A: linguagem coloquial, presença de gírias e expressões populares. Alternativa B: linguagem padrão, expressões denotativas e expressões literais. Letra C: linguagem formal, presença de expressões conotativas e plurissignificação. E alternativa D: linguagem mais elaborada, presença das digressões, pontuações inusitadas, metáforas e metalinguagem. Valendo, pessoal! Essa é a letra B. Letra A. Bom, então a resposta correta é a letra D, né? Então, infelizmente, nenhum dos nossos participantes acertou, né? Então, vamos até pedir mais uma explicação aí para os nossos universitários para a gente deixar isso bem claro, né? Na obra A Hora da Estrela, Clarice utiliza uma linguagem elaborada, marcada por digressões, pontuações que nos pegam de surpresa, uso intenso de metáforas, além da metalinguagem que nos leva a pensar não só na história, mas no modo como ela foi escrita e passada para nós. Bom, pessoal, agora nós já tivemos aí, né, a explicação dos nossos universitários sobre a questão anterior. E agora fiquem atentos, nossos queridos participantes, e você aí também que está nos assistindo em casa, porque nós vamos para a nossa última pergunta, então, né, de nível médio. Estamos na sexta pergunta do nosso jogo e a última de nível médio. Após isso, as perguntas ficarão mais difíceis, certo? Na dedicatória do livro, a autora deixa claro que se converterá em um ser fictício, Rodrigo S.M., como se fosse uma outra faceta de sua personalidade. O que pode justificar essa conversão? Alternativa A: através de um narrador masculino, é possível narrar de forma mais aprofundada e realista os momentos vividos por Macabea.
Alternativa B. A autora opta pelo uso de um narrador masculino porque manteve uma voz feminina na maioria de suas obras, fazendo essa escolha a título de inovação. Alternativa C. Tentativa da autora de ser mais agressiva e menos sentimental, ironizando a condição de ser mulher na sociedade, a qual é vista sempre como frágil. E alternativa D. Devido ao estilo da época e pela grande quantidade de autores masculinos, Clarice se adequa a esses padrões ao nível da escrita. Valendo, pessoal? Nossa, essa eu não sei. Eu acho que eu vou escolher letra D. A C parece a mais certa. Bom, pessoal, a resposta dessa pergunta é a alternativa C. Somente um de nossos participantes acertou. Nossos mais sinceros parabéns. Bom, parece que então nós temos um empate, né, diante disso, não é mesmo? Parece que sim, isso mesmo. Ambos jogadores acertaram 4 perguntas. Nossos parabéns, certo? Até aqui no jogo, pela participação de vocês, pelo empenho e pelo desempenho também, certo? E agora nós vamos mudar um pouquinho, porque as perguntas vão ser de um nível um pouco mais difícil, um pouco mais elevado. Mas antes de irmos para lá, fiquem com a explicação dos nossos universitários. Em busca de se afastar do estereótipo de mulher frágil e sentimental, o qual a sociedade julga pertencer a todas as mulheres, Clarice cria uma persona em sua dedicatória, chamada Rodrigo SM. A criação dessa persona permite com que Clarice, uma pessoa do gênero feminino, ironize a fragilidade e o sentimentalismo feminino imposto pela sociedade por meio de uma figura masculina. Bom, então agora a gente vai começar as perguntas de nível difícil, né? Que vão ser perguntas abertas, né? Perguntas sem alternativa. Então agora... Sem colher de chá, hein, pessoal? Então, simbora para a nossa primeira questão aqui. Alfredo Bossi, ao analisar a escrita de Clarice Lispector, escreve em História Concisa da Literatura Brasileira que na escrita da autora ocorre um salto do psicológico para o metafísico. Como é possível exemplificar o plano metafísico na escrita de A Hora da Estrela? Essa é complicada, hein? Valendo, pessoal! Nossa, muito difícil. Acredito que quando ele cita a metafísica, está relacionado com o modo de pensar dos personagens, certo? Quase isso, por aí, né? Mas vamos ver melhor isso aí. O que você acha disso, Lana? Qual que é a sua resposta? Bom, para mim, a Clarice faz esse salto quando ela mescla psicologia e metafísica, fazendo com que o pensamento egocêntrico dos personagens seja excluído e aumentando dessa forma o significado da existência humana. Exatamente, resposta correta, mas a gente ainda precisa clarear um pouco mais essa ideia. Então, os nossos universitários podem explicar isso pra gente, por gentileza? Assim como em suas obras anteriores, A Hora da Estrela apresenta um exagero da condição interior das personagens. Alfredo Bossi utiliza o verbo saltar para justamente representar um encontro entre o psicológico e o metafísico, presente no livro em forma do conhecer-se para ser. É isso aí, obrigada aos nossos universitários, obrigada aos nossos participantes e você aí de casa também que está nos assistindo, que está nos acompanhando, nosso muito obrigada. Nós vamos então para a nossa 8ª pergunta aqui do programa, né, do nosso jogo de perguntas e respostas e a nossa 2ª pergunta do nível difícil. Bom, a autora, Clarice Lispector, afirma que decidiu colocar A Hora da Estrela como título, porém pensou em 13 outros títulos possíveis para a mesma obra. Quais são esses 13 títulos? Valendo, pessoal! Outros títulos? Não tenho nem ideia, para mim só existia um. Se eu me lembro bem, tem A Culpa é Minha, Ela que se arranje. Essa é difícil. E quanto ao futuro, eu acho... Bom, como a Ilana não nos apresentou nenhum título, parabéns, participante 2, é isso mesmo. E os nossos universitários vão explicar pra gente
um pouquinho melhor, porque 13 títulos realmente, né? É muita coisa, são muitos títulos. E agora a gente vai ter, então, a explicação de todos esses títulos. O romance A Hora da Estrela apresenta, de fato, 13 títulos alternativos, cada um sugerindo a jornada das personagens. A autora transfere para o leitor a responsabilidade de selecionar o título que parece mais significativo para ele. Cada título é conectado pela conjunção alternativa ou, enfatizando a exigência de escolha por parte do leitor. São eles: A Culpa é Minha, A Hora da Estrela, Ela que se arranje, O Direito ao Grito, Quanto ao Futuro, Lamento de um Blue, Ela não sabe gritar, Uma sensação de perda, Assovio ao vento escuro, Eu não posso fazer nada, Registro dos fatos antecedentes, História lacrimogênica de cordel e Saída discreta pela porta dos fundos. Então vamos para a nossa nona e última pergunta, que diz o seguinte: no livro Hora da Estrela, as personagens não possuem sobrenome ou ambas vezes têm ao menos um nome, característica presente em outras obras modernistas. Por que isso acontece, né, nessa obra? E o que seria essa característica? Como seria possível relacionar essa característica? Valendo, pessoal. Talvez Macunaíma? Não sei porquê. Então, o objetivo dessa característica é justamente descaracterizar os personagens, e ela se relaciona muito com a obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos. A falta de sobrenomes no romance A Hora da Estrela acontece também em outras obras modernistas, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e Morte e Vida Severina. Essa escolha é proposital para acentuar o não pertencimento das personagens, além de demonstrar a insignificância que essas pessoas representam para a sociedade. Isso mesmo, Ilana, né? Resposta correta, e com isso você ganha a competição, você ganha durante o jogo de hoje. E aí a gente pergunta, né? Como você se sente diante disso, diante da vitória, com os 20 mil aí, o Pix, né? O Pix aí na conta, manda o Pix, né? É isso mesmo, Ilana, nossos mais sinceros parabéns. Você foi a nossa grande triunfante do programa hoje. E conta pra gente então, como é que você se sente? Eu não tenho nem palavras para expressar o que eu tô sentindo agora. Foi um prazer, pessoal, responder tantas perguntas sobre a Clarice Lispector, sobre a Hora da Estrela, e eu tô muito feliz mesmo, de verdade. Ah, que bom, Ilana, ficamos felizes em saber, não é mesmo? Justamente. E você, Gi, conta pra gente, a gente agradece, né, a sua participação aqui. Foi muito bem também, né? Sim, arrasou demais. E conta pra gente como foi sua experiência aqui e tal, com o jogo, com o programa, o que você achou e tal. Como já dizia a Clarice, né? Seria muito engraçado se um táxi pegasse, me atropelasse e eu morresse. Brincadeira, parabéns, Ilana. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jay. Obrigada, Ilana, por participarem do nosso programa juntamente conosco, né? Obrigada a você aí de casa que nos assistiu. Obrigada, Clarice, né, por nos dar essa obra-prima, né? Obrigada aos nossos universitários. É sempre importante a gente se rodear, se cercar de pessoas cultas, né? Que vão aí estar nos ajudando nos momentos em que as coisas pegarem um pouquinho. Agradecemos muito pela audiência nesse programa, agradecemos muito por todas as participações. É isso mesmo, pessoal. Muito obrigado, então, pela audiência de hoje, pela atenção de hoje. Né? Foi muito bom, foi muito produtivo. E na semana que vem a gente está de volta e aí a gente vai discutir, né? A gente vai jogar também um pouco aí a respeito das obras do escritor Milton Ratum. Então, não percam o nosso programa, sigam aí as nossas redes sociais, vão acompanhando a gente. E é nessa que a gente vai. Até mais. Sabe que é um livro que eu particularmente gosto muito? Eu também. Você aí de casa, vocês que ainda não leram A Hora da Estrela, fica aqui, né, nossa sugestão de que vocês leiam. É uma leitura muito válida, é uma leitura muito reflexiva.
reflexiva até, né? Justamente por isso que eu gosto dessa obra da Clarice. Eu acho que, sim, ela tem uma perspectiva um pouco diferente do padrão que era característico da Clarice Lispector mesmo, mas eu acho que, assim, a colocação do narrador, do Rodrigo, em analisar a situação da Macabeia faz a gente mesmo se questionar e refletir a respeito do nosso próprio lugar na sociedade. Porque às vezes a gente age, né, tão no automático que a gente se anula, eu acho, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, e a gente fica ali nem reconhecendo, né, o nosso próprio lugar mesmo na sociedade, né? Justamente, né? Então traz essa perspectiva nova desse narrador aí, né? Um homem, né? Então Clarice se veste assim nesse personagem, nesse papel, assim, para trazer justamente essa ótica, né, crítica, né, do homem vendo a condição de uma mulher que é infeliz, que é excluída, que é anulada, né, que é maltratada no relacionamento, que não consegue sucesso profissional, que sofre, né, xenofobia por ser nordestina. Então, assim, uma mulher extremamente, né, vulnerabilizada, né, por essa sociedade excludente, enfim, tão agressiva. Então é muito interessante essa perspectiva e essa crítica que a Clarice traz pra gente, né, através do narrador, mas também, né, se a gente parar para pensar de certa forma, através da protagonista também, né? Quantas macabeias, né, existem por aí, quantas vezes nós também não, né, somos as próprias isso, macabeias, né? Justamente. Uma coisa que eu acho muito interessante da pegada da Clarice nessa obra é que o Rodrigo e a Macabeia, pessoal, chega um ponto que eles quase se fundem. Rodrigo se identifica tanto com ela, é como se ele se projetasse nela, né? Então todas essas inadequações, toda essa pequenez, toda essa falta de personalidade, de se impor na sociedade, essa impotência, né, que ele se sente, essas frustrações que eu acho que o próprio Rodrigo ali vai acumulando. Então ele projeta muito na Macabeia isso, e ele retrata isso, porque eu acho que é uma forma dele se expor e aí ele se reconhecer a partir disso, né? Que vai aí, entra aí a questão do psicológico pro metafísico, né? Da Clarice. Então, assim, tem hora que ele pega numa perspectiva tão reflexiva, tão introspectiva ali do próprio narrador mesmo, às vezes sobre ele mesmo, às vezes a gente não consegue identificar se é sobre ele, se é sobre a Macabeia, e ele se coloca aí num teor tão psicológico, né, que realmente se torna metafísico. E tem horas que acontece o contrário, né, às vezes um acontecimento do cotidiano mesmo faz com que ele volte totalmente para o cotidiano, pro seu interior mesmo, pro seu aspecto psicológico. Então é uma obra aí muito válida, muito enriquecedora, faz a gente pensar muito sobre as nossas condições na sociedade, né? A maneira como a gente é tratado dentro da sociedade, a maneira como a gente se trata, e aí ele vai tratar isso através da vida da Macabeia, permitindo diversos pontos de identificação com a protagonista durante a obra, e inclusive falando que às vezes ela queria saber uma coisa, mas ela não sabia, ou então ela tinha muito conhecimento, mas sem saber para que realmente servia aquele conhecimento. Ela escutava muito aquela rádio, né? Então ele vai trazer aí coisas justamente para dar uma criticidade muito grande para a situação sociais mesmo. Clarice vai trazer aí várias críticas sociais dentro da sua obra, como o Caio já citou pra gente. Vão ser muitas críticas, às vezes mais intrapessoais mesmo, né? Relacionamentos interpessoais com o namorado, enfim, com a amiga de trabalho dela, que inclusive rouba o namorado dela. Fica aí um spoiler para vocês lerem a obra. E até o título é irônico, porque o sonho, como teve até confusão aí, né, na nossa pergunta lá no começo do programa, o sonho da Macabeia era ser uma estrela de cinema, né? Mas isso é duramente criticado, duramente colocado também por conta da condição da qual ela advém, né? É como se isso não fosse nenhuma possibilidade para ela. Então, o único momento em que ela é estrela é no final da obra. E vocês aí que pretendem ler, tapem os ouvidos, não nos escutem, porque a partir do momento que ela vai na cartomante, a cartomante lhe prediz, né, um futuro brilhante ali. Ele diz que várias coisas boas vão acontecer, que ela vai casar com um homem rico, que ela vai ser muito rica e que a vida dela vai então melhorar a partir de então. E não é isso que acontece. Logo que ela sai ali, né, do escritório, enfim, da cartomante, ela é então atropelada.
e ela falece. E é o único momento em que ela é realmente enxergada enquanto sujeito, enquanto indivíduo, enquanto pessoa integrante de uma sociedade. E é o único momento também que ela tem noção de que ela está sendo vista. Então, o único momento que ela é estrela, a hora da estrela, a hora que ela se torna estrela,